Oi, hoje eu tô com a Jéssica da Seal Designer e a gente vai falar sobre identidade visual. Você já parou para pensar o que a tua marca comunica? E aí, Jéssica, me conta um pouquinho dessa história de identidade visual. Então, a identidade visual, ela é um conjunto, né, de elementos, cores, tipografias que representam uma marca. Quando a gente fala de identidade visual, as pessoas pensam muito em logo, né? Mas a identidade visual não é só a logo, ela engloba muito mais do que isso. Então, é um conjunto desses elementos que vai representar a marca de uma empresa ou de uma pessoa também. E como é que é esse processo criativo, assim? Tu consegue contar um pouquinho pra gente como é que tu faz essa imersão? Porque eu vi que teu trabalho é bem diferente das outras agências, assim, né? A gente já conversou um pouquinho e ela comentou comigo que realmente ela faz uma imersão, ela pega um briefing bem detalhado, tanto é que ela tem poucas recorrências de não gostei ou de ter que refazer, justamente porque ela vai bem a fundo, né? Isso. Então, a gente faz primeiro um estudo, né, da empresa, do público, dos concorrentes, do que é a essência da marca. Então, a gente vai descobrir isso primeiro, para depois a gente passar para a parte visual. Então, isso, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero uma marca de uma contabilidade. E aí você pensa, né, algo bem comum, assim. E quando a pessoa vai passando todos esses detalhezinhos, a gente vai criando uma personalidade para essa marca. E aí, a partir disso, é que vai surgindo as ideias, né, de coisas novas, de coisas diferentes, porque cada marca, ela tem a sua própria personalidade. Então, se a gente, né, for fazer algo, contabilidade, fazer uma logo, ela vai sair igual a muitas que tem no mercado. Então, a gente preza muito por isso, por entender a história do cliente, tudo que ele precisa expressar, o público dele. Então, tudo isso vai definir, né, como que a gente vai criar a marca, como ela vai ser, quais cores que vão ter nela. Então, isso é um processo que faz a gente criar com muito mais assertividade. E aí, claro, né, depois disso, a gente faz o processo normal do design, que é buscar referência, né, tanto aqui no Brasil quanto fora, entender o estado do design, que é olhar as marcas de contabilidade, né, por exemplo, o que já existe, então o que a gente tem que estar próximo e o que a gente tem que diferenciar, para daí a gente começar a desenhar, criar no papel, entender, pesquisar as cores, saber, a gente já sabe mais ou menos o que significa, né, cada cor, o que elas comunicam, e aí a gente vai construindo a partir disso a marca e a identidade visual bem personalizada. Isso também para que ela seja única, né? Exatamente. Como você falou, tem marcas que às vezes você vai ali meio que no raso e ela fica muito parecida com outras que já existem. Ou às vezes elas entram num elemento comum, por exemplo, a contabilidade. O símbolo ali padrão da contabilidade, nada que diferencia. E contigo não, você realmente vai dar vida a uma personalidade, digamos assim, né? Exatamente, a gente pega e coloca a essência da empresa na marca, na logo, na identidade. Então vai ser única. A gente inclusive desenha também as tipografias para elas serem únicas e não ter nenhuma parecida no mercado, né? Então, parecida sim, né? Mas nenhuma igual. Então você não vai conseguir baixar uma fonte da internet e escrever lá o nome da empresa e vai conseguir ter a logo da empresa. Não, essa fonte ali é única. Isso é bem legal, gente. Realmente ter uma tipografia desenhada, única para você, faz muita diferença no dia a dia, né? Dá realmente uma certa exclusividade mesmo pro teu segmento, né? Dá um cuidado também, né? Então você fica diferente do que já tem no mercado. Então a logo e a identidade visual realmente servem para isso, para te diferenciar dos teus concorrentes. A gente vai expressar o teu diferencial ali também na identidade. Para ti, Jéssica, existem elementos ou conceitos assim que são primordiais nesse desenvolvimento? Sim, a gente precisa conversar muito com o cliente. A gente precisa realmente fazer uma imersão ali, principalmente a questão do público-alvo, para quem você vai comunicar é extremamente essencial a gente saber. E às vezes o cliente nem sabe dizer isso, mas a gente vai conversando e consegue extrair. E também entender essa história, né? Por que você criou a tua empresa? Por que do nome? Né? Tudo tem um porquê. Então a gente busca entender tudo isso para conseguir criar a marca. Então isso é imprescindível
pra gente conseguir criar uma marca identidade visual forte, né? Sim, eu fico imaginando, assim, tu falando que é como se fosse uma sessão. Tu vai sentar ali com a Jéssica e vai desmembrar cada detalhe, porque no final das contas isso vai fazer muita diferença pro desenvolvimento dela, né? Exatamente. Às vezes num detalhe que você fale, que você passe, já constrói uma outra perspectiva pro profissional que vai layoutar, digamos assim, né? Às vezes tem clientes que falam pra mim, meu Deus, eu falei demais, contei muita coisa, né? Te deixa meio louca. E pra mim é melhor ainda, porque quanto mais informação eu tiver, melhor eu vou conseguir destrinchar e encontrar a personalidade da empresa e qual é o caminho correto. E esse processo criativo, assim, é uma coisa que eu imagino que você faz todo dia, mas não é algo fácil, né? Não. Por mais que você faça todo dia, eu imagino que tem ali um pensamento crítico, né? Muita busca, pelo que você falou. Não é algo assim tão rápido também, né? Sim, é um processo demorado, né? Então a gente tem um prazo ali de pelo menos uns 30 dias pra gente conseguir fazer uma marca. Isso se a gente não tiver outras na fila, né? Então o prazo realmente é 30 dias, porque a gente vai fazer essa imersão, fazer o estudo, apresentar o estudo para o cliente validar, entender se é aquilo mesmo, né, que eu entendi. E aí, a partir disso, a gente vai ali criar. E na hora da criação, até mesmo na hora do estudo, sempre tem muitas dúvidas, né? Será que vai por aqui, por ali? O que eu, né? Para onde que eu vou? E aí a gente tem vários processos criativos de pesquisa de referência, às vezes de dar uma pausa daquilo e voltar depois. Então eu gosto de ter dar uma oxigenada, assim. Eu gosto de ter esse tempo, assim, porque daí eu consigo fazer a marca, né? Fazer a logo, dar uma respirada, passar 2 dias, olhar de novo, sabe? Para poder dar uma lapidada, ver se realmente é aquilo. Então, assim, tem uns surtos também, né? Surtos? Normal. Fale-me mais sobre isso. Às vezes a gente chega assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A minha ideia não deu certo, né? No layout não ficou boa. E aí tem que pesquisar outra ideia, tentar outra coisa para dar certo. Acontece, né? Eu imagino que sim. Porque às vezes no teu pensamento, na tua ideia, você acaba visualizando. Mas quando às vezes tu quer transformar ou aplicar, né? Eu quero tocar nesse ponto, porque tem muito estúdio, algumas agências que às vezes elas não se preocupam com a aplicação dessa logo. Sim. E às vezes ela é linda, maravilhosa, mas no dia a dia ela não é fácil de utilizar, ela não é prática e acaba sendo um transtorno. Sim, então isso é um problema também, porque a logo ela tem que funcionar tanto no preto e branco, né? Ela tem que funcionar chapada, tem que funcionar no fundo escuro, no fundo claro, tem que ter todas essas variações e a identidade tem que casar muito bem com a logo. Então a gente faz vários testes ali para conseguir entender como é que ela vai funcionar. Por isso que a gente também não faz uma logo sozinha. A gente faz ela com a identidade, com já várias peças ali para o cliente depois utilizar também, mas que funcionam, né? Então a gente testa essa cor em cima dessa, como é que vai ficar, a paleta de cor, né? Ela tem que funcionar conjunta. Eu não posso pegar só as cores ali e dizer, é vermelho, azul e amarelo. Eu gostei, vai ficar legal. Não, a gente tem que testar para ver se realmente vai funcionar. Então, por isso que a gente faz várias peças, né? Para o cliente também entender todo o universo e depois a gente faz um manual para o cliente saber como ele vai utilizar também. Esse tal do manual, a gente já vai voltar nesse assunto. Eu só não quero perder o gancho que a Jéssica falou, que de repente pode ter passado despercebido para vocês. Da logomarca com identidade visual. Explica um pouquinho melhor essa diferenciação. Então, a logo, ela é o desenho realmente que representa a empresa. Então, eu vou ter um símbolo, o nome da empresa ali embaixo, às vezes uma tagline, né, com o que a empresa faz. E isso é a logo. E ela vai ser daquele jeito, vermelha, por exemplo. Mas se eu tiver... mas quando eu for fazer um post, quando eu for aplicar essa logo, como é que ela vai ficar? Jornal, eu vou fazer isso, eu vou fazer qualquer material. Que fonte que eu vou utilizar? Além do vermelho, que outras cores que eu vou colocar? Então, a identidade visual é todo esse universo que abrange a logo também. Então, vai ter ali a fonte que você vai utilizar, às vezes uma combinação, né, de 2 fontes para você poder trabalhar, uma paleta de cores para você
poder utilizar em diversos materiais, elementos gráficos também, né? Então, às vezes, aquele grafismo num canto, como é que ela vai funcionar, se eu posso aplicar, se eu devo aplicar ela branca com um fundo vermelho, ou se o ideal é aplicar sempre o fundo branco e ela né, em alguns casos específicos que é o contrário. Então, a gente traz uma direção de como que vão ser criadas as peças. Isso até é muito importante, porque a gente cria ali a marca identidade visual, mas aí pega uma outra agência que vai fazer toda a parte das redes sociais. Ela precisa ter uma direção. Precisa já ter o conceito criativo pronto. Exatamente, para que tudo converse, tudo tenha uma mesma identidade, né? Então, se você for pegar ali e fazer alguma coisa totalmente diferente, vai destoar de todos os outros materiais. E aí destoa do branding da empresa, né? Que é o que tá na moda hoje falar, né? Sim. Que é o branding da marca. Então, você precisa ter uma consistência ao utilizar as mesmas cores, as mesmas fontes, que aí as pessoas vão reconhecer a tua marca aos poucos, né? Mesmo sem ter a logo. A gente falou nisso no programa da Jéssica Zanotti, onde ela faz a união do offline e o online. E a gente bateu muito nessa tecla de ter uma unidade visual, de ter uma convergência de comunicação, que independente se eu vejo no Instagram ou se eu vejo no outdoor, eu preciso entender que é a mesma empresa, que ela tem realmente uma comunicação integrada. Então, essa história de que o meu sobrinho é designer, ele vai fazer a minha logo, não dá, gente. Precisa ter um carinho, precisa ter um cuidado, porque tudo isso vai refletir lá na frente. Ah, vou fazer uma campanha, vou colocar um outdoor, vou fazer um post. Mas que cores? Com como? Por quê? Então, tudo isso é na construção da logo, né? Exatamente. Ela já é criada com todo o universo que vai abranger ela também, né? Pensa que é a tua personalidade, é como se fosse a Mariana lá. Então, tu não tem esse carinho com o teu nome, tu vai ter que ter com a tua logo também, né? Acho que esse investimento é muito importante, porque você vai levar por toda a vida da empresa, né? Sim, e é o que vai te destacar dos teus concorrentes, né? Isso que vai fazer você ser único na tua região, no teu segmento. Acho que isso também entra muito na questão de cuidados na hora de se criar a logo, né? Uma identidade visual. Muito pensando também em público, em tipo de personalidade, de voz que ela vai ter, né? De como ela vai se comportar. A gente falava uma época muito de arquétipos. Eu não sei se isso ainda funciona, se o pessoal ainda... Se você utiliza os arquétipos, né? Sim, a gente utiliza os arquétipos, a gente faz uma seleção ali, né, dentre os arquétipos existentes, para ver em qual ou quais que a marca se encaixa. E aí isso ali vai trazer uma ajuda para a gente criar a personalidade da marca, entender como ela tem que se comunicar, tanto verbalmente quanto visualmente. Então isso ajuda muito na direção, para você se comunicar posteriormente, né, com o teu público, e ajuda muito na hora da gente criar também a parte visual da empresa. Toda a linha de comunicação. Acho que um dos arquétipos mais famosos é o da Harley Davidson, né? Que é o espírito aventureiro, rebelde. Tem outro para os arquétipos, mas eu acho que é o mais conhecido dentro das universidades. O da Harley Davidson, né? E hoje tá tendo muito também a questão do arquétipo do governante dentro das redes sociais, Me né? explica isso! É uma tendência, né? É a girl boss, sabe? Quando você traz aquele arquétipo de uma mulher poderosa, batom vermelho, tudo isso, é o arquétipo do governante. E aí muitas, né, principalmente mulheres, assim, né? Dentro das redes sociais trazem isso para buscar ter essa credibilidade, esse posicionamento, esse poder, né? Poder agregar também uma venda high ticket, né? Então, ele traz esse arquétipo do governante, ele também tá muito famoso hoje nas mídias. Olha que interessante! Não tinha feito essa conexão até você falar, sabia? Até tem muita gente que tá divulgando hoje, né? Aquela questão, assim, de... coloque o arquétipo governante ali nas suas redes, não sei o que, para você conseguir se posicionar até num preço maior, conseguir vender mais caro, né? Então, realmente, o arquétipo do governante, ele traz isso, ele traz, né, que ele é o topo da cadeia e ele tá controlando ali todo mundo, ele é a marca principal, né, que existe. Entendi. Do segmento. Então, se for algo que, né, que a pessoa tem esse posicionamento, faz todo o sentido. Porque tem algumas
já que a gente está nesse tema, né, de redes sociais, influência, tem algumas que já são mais pro lado da beleza, tem umas que já são mais voltadas para a parte de conhecimento, nem todas são para essa parte, por exemplo, de vendas, de empoderamento. Sim. Então, esses outros segmentos também podem se beneficiar desses outros arquétipos para transformar uma linguagem e estar comunicando nas redes, teoricamente. Isso, mas é algo que eu sempre falo que é muito importante, é que a gente não pode seguir na moda, né? Ai, todo mundo usando o arquétipo governante, high ticket, eu vou entrar ali também. Então, que às vezes não faz sentido, às né? vezes não faz sentido para você. Então, isso você tem que, né, analisar como você é, a tua personalidade, principalmente, né, para quem trabalha ali de forma autônoma nas redes sociais, precisa prestar muita atenção nisso, para você não seguir uma onda do que você não é. Que você não sustenta também depois. Exatamente, porque você tem que ser autêntico, né? O autêntico vende muito. Então, é melhor você ter a tua autenticidade ali, entender a tua personalidade, comunicar daquela forma, do que pegar um arquétipo lá do governante que tá todo mundo usando e você não consegue sustentar isso. Ou então nas redes sociais é isso, mas quando alguém te encontra, né, ali pessoalmente, não é. Então tem que ter a tua personalidade. Tem que ser autêntico. E como é que a gente gera essa conexão emocional com a marca? Isso é uma construção. Uma construção. Né? Não tem como a gente, né? Eu vou criar uma logo agora e essa logo vai ser apaixonante. Ser apaixonante. Todo mundo vai se conectar com ela? Não. Todo mundo vai querer, vai se interessar pela marca. Pode acontecer, né? A gente tem essa questão da identidade, que é um atrativo visual, que faz com que as pessoas, com certeza, né, olhem para ela de uma forma diferente. Mas a conexão emocional é algo que tem que ser construído dia a dia com o teu público e que você precisa conhecer muito bem o teu público. A forma, né, primordial para você conseguir alcançar essa conexão é você conhecer o teu público. Então você tem que entender do que ele gosta, o que ele gosta às vezes de fazer no final de semana também, quais são os desejos, as necessidades dele, para daí você conseguir comunicar de uma forma bem assertiva para aquilo que o público está buscando. Aí você vai conseguir se conectar emocionalmente e vai criar relacionamento com ele. E aí todos os teus pontos de contato tem que entender isso, teu atendimento, teu produto, teu serviço tem que ser destinado a ele, a tua comunicação nas redes sociais, as comunicações offline, né? Tudo tem que estar englobado nisso para realmente fazer essa conexão, porque se lá nas redes sociais eu tô comunicando de um jeito e depois o meu atendimento no WhatsApp é totalmente, né, alheio, ele não dá a segunda chance, tá? Ele vai quebrar ali na hora. Porque ele já vai sentir alguma coisa errada. É bem interessante isso que você falou, porque eu estava num evento a trabalho e foi muito falado sobre audiência. A gente já sabe que é fundamental conhecer a nossa audiência, mas hoje muito mais. E principalmente os pontos de contatos. Hoje a gente tem uma diversidade de pontos de contato. A gente não está mais restrito a um ou dois canais. Hoje a gente tem muitas opções, né? Tem desde o offline, desde o online, mas que todos eles a gente precisa realmente ter uma integração. Ter uma unidade visual, ter a mesma linguagem. É tipo a Coca-Cola. Você viu só um Czinho, você sabe que é Coca-Cola. E isso é para você também. Independente se é uma pequena empresa, se é um empreendedor individual, né? Se é de grande porte. E isso é desde a moça ali do cafezinho até a ponta, até a diretoria, né? Exatamente. E aí você vê também, por exemplo, algumas empresas que entregam um cafezinho, né, quando recepcionam, e outras que trazem um champanhe. Por quê? Porque a conexão com o público é diferente. Aquele público busca algo nesse sentido, vai se conectar melhor. Então, até o que você vai servir tem que estar... Tudo comunica. Tem que estar comunicando a mesma coisa em todos os pontos de contato. Tudo comunica. Isso é bem interessante porque daí a gente pode pegar, por exemplo, o que acontece às vezes no dia a dia. Ter marcas que teoricamente são populares, mas tem uma barreira que as pessoas não fazem essa conexão que é uma marca para mim. A pessoa, eu não vou nem entrar nessa loja. Por outro lado, tem marcas que são super top. Tu entra lá, não tem roupa do seu tamanho, mas eu queria... Como que acontece essa divergência? Claro, tem a parte de campanha também, mas isso pode ter uma influência da parte de identidade visual? Pode influenciar um pouco uma identidade visual, de repente, que não está 100% correta? Sim, pode acontecer muito, né? Quando a gente não tem um estudo para criar essa logo, né, ela não é bem embasada,
a gente pode ter essa discrepância de atingir um público que não é o público ideal. Então, né, às vezes, como você comentou, vou fazer a logo com meu sobrinho. Mas aí ele pode trazer ali uma cor, ou um elemento, ou até mesmo gosto pessoal, né, na logo e na identidade, que não vai comunicar com o público certo. Então, outras pessoas vão entrar ali, vão conhecer a loja, mas não vão encontrar o produto que elas buscam, porque está comunicando de forma errada. Tá tendo um ruído. Aí entra a parte de redesenhar a logo, de fazer um rebrand, não entra? Isso, sim. E como é que a gente percebe, além disso, que é muito óbvio, mas tem outros sinais que a gente pega e, opa, acho que precisava dar uma revitalizada, ou precisava realmente readequar a minha logo? Então, tem muitos casos, né, que a gente tem ali para readequar a logo. Um deles é, com certeza, o público-alvo. Se você, ou se não está comunicando com o teu público-alvo, ou se o teu público-alvo mudou, a gente precisa fazer um redesign, tem, né? Isso também. Então, às vezes, hoje, né, você começa vendendo para um público, às vezes, né, um ticket menor, aí você quer aumentar o teu ticket, você precisa mudar a tua logo e a tua identidade para comunicar com esse público né, que paga mais. Para chamar essa atenção, para gerar essa conexão. Tem a questão também de, às vezes, uma logo que já tem muitos anos, então ela já está defasada, ela já não comunica mais como comunicava antes. Ela já está um pouco ultrapassada. Exatamente. Às vezes é só alguns ajustes de detalhe para ela manter a mesma essência, mas comunicar de uma forma mais atual. Então, tem isso também. Tem muito empresário, muito dono de empresa que ele tem um apego com a logo. A empresa tem 80 anos, eu não quero mexer porque foi meu avô, foi meu bisavô. E aí, como é que entra o teu trabalho nisso, essa psicologia nesse momento? Então, aí é algo que a gente tem que analisar também da parte do negócio. Entender se ela realmente está precisando no redesign, porque às vezes a logo é antiga, mas ela ainda funciona. Então, cabe a gente fazer uma análise ali para entender se essa logo realmente não está mais comunicando com o público, se as pessoas estão deixando de comprar essa marca porque tem um concorrente com uma identidade que é mais atrativa para esse público. Então, é algo que, né, é algo a ser avaliado e aí, com certeza, conversado, né, com esse dono desse empreendimento, para que ele entenda e perceba, olha, se a sua logo mudar, você vai conseguir alcançar XX a mais do que você alcança hoje. Então, é algo a ser estudado, né, para entender. E você consegue ajudar também nesse momento. Porque certeza. Às vezes pode vir alguém te procurar e você percebe, não, mas a logo dele acho que não precisa mexer. Acho que isso, né, não tem necessidade. Aí você também ajuda nisso. Sim, com certeza. Geralmente, quando a pessoa percebe a necessidade de mudar a logo, ela já vem com isso e tem os motivos, né? Então, a gente auxilia ali. É muito difícil alguém chegar querendo mudar a logo e não precisar realmente. Mas se o empresário chega para mim pedindo uma criação de embalagem, um catálogo, um outro material, e eu vejo que a logo dele não comunica mais, né, com o público dele, não vai encaixar também com o que ele procura para o catálogo, vai ficar algo totalmente discrepante, né? Às vezes, assim, eu quero um catálogo, assim, um catálogo super moderno, e a logo dele é super antiga e clássica, né? Então, não tem nada a ver. E aí a gente tem que conversar para entender, olha, é o momento de mudar, não é, né? Dá para investir agora, não dá, ou a gente faz isso aos poucos, né? Então, é algo que a gente vai conversando. Vai contornando. E como é que funciona as submarcas? Porque às vezes tem algumas empresas, né, que tem uma marca mãe e depois ela vai criando submarcas. Como é que é esse processo, esse desenvolvimento? Porque ela tem que ter uma certa conexão, mas ela também é meio que única, né? Sim. Então, são casos e casos. Vocês estão vendo que não é fácil criar uma identidade visual, vocês estão vendo, né? É verdade. Assim, a gente tem que perceber muito ali no tato, né? O que vai encaixar e o que não vai. A gente fez agora 3 marcas, que uma era a marca mãe e depois tinha 2 submarcas. E aí a gente teve a marca mãe era a marca pessoal e aí as outras 2 eram uma de curso e outra da empresa que ia prestar os serviços. Então a gente teve que na marca de cursos ter essa ligação com a marca pessoal e a marca do serviço já ser mais desconectada, porque a pessoa já não ia aparecer tanto. Então, a gente tem que fazer o meio termo.
dessa marca aqui tá ligada com essa e dessa aqui tá ligada com essa. Ou às vezes, claro, né, as duas submarcas também estão ligadas com a marca mãe. Uhum. Então a gente traz umas nuances ali que ainda lembram a marca principal, mas ela precisa ser uma marca individual também. Ela precisa ter a identidade dela. Então é um desafio, mas é algo bem interessante, assim, de depois você ver o resultado final e entender como elas se comunicam. Falando em resultado final, tem alguma marca que você olha e fala, nossa, que tesão, nossa, queria ter feito essa marca. Tem? Ah, Que tu eu acha já assim, vi. muito legal? Deixa eu pensar, né? Porque eu já vi várias agora, assim, de surpresa. Pergunta surpresa. Agora, assim, uma marca que eu queria ter feito. Pode ser recente, uma marca assim, nossa. Ah, eu acho que todo designer gostaria de ter feito a marca da Apple. Sério? Sim. Mas é só uma maçãzinha. Exatamente. Mas ela tem todo um contexto do porquê, né? Lá no começo, a primeira logo da Apple, Sim. Não sei se vocês conhecem, né? Mas ela era aquela maçãzinha caindo na cabeça do Newton, ele teve a ideia e tudo mais. Então, ela foi partindo daquilo, é a história, né, da marca, e depois ela virou só uma maçã. E aí você pensa, né, até o nome. Hoje eu vou ter aqui agora, vou fazer uma marca de tecnologia, o nome vai ser maçã, vai ter uma maçã ali. Mas ela tem uma história ali por trás do porquê disso. Então, é algo que hoje se tornou, né, mundialmente conhecido, super famoso. Super forte. Muito forte, todo mundo reconhece, só vendo a maçã, não precisa nem estar escrito, né? Então, é uma marca que eu acho que todos os designers gostariam de ter criado, né? Eu acho que sim. E muito também é que você falou agora que só de ver o elemento você já reconhece. Isso também é construção, né? Exatamente. Você desapegando do nome, desapegando da tagline, focando no elemento, não é do dia pra noite. Sim, e é repetição. Algo que eu falo muito para os meus clientes, né? Que às vezes eles chegam assim, a gente entrega uma paleta, tudo isso, e às vezes, enjoei dessas cores. Mas você tá fazendo uma construção, meu Mas querido. é uma construção. E outra coisa, você tá olhando para isso todo dia, o tempo todo, 24 horas. O teu público não. Ele vai A ver gente aquilo, acha chato, cansativo. às vezes, né? E aí ele vai entender, nossa, aquela marca, né? Vi ali rosa e verde. Lembrei, aquela marca é tal. Sim. Né? Então, o teu público, ele vai construindo essa imagem da tua empresa através da repetição dos elementos. Sim, concordo. Então, para a Apple conseguir hoje, né, mostrar só a maçã, ela teve que repetir. Ela repete sempre a maçã, a estética clean, ela tá sempre repetindo isso, porque é isso que o público reconhece. Teve uma ação no reality show, eu adoro reality show, pode julgar, eu assisto mesmo. Teve uma ação da Chevrolet no Big Brother, onde você tinha Chevrolet em todos os cantos, não tinha como não ver Chevrolet, aquela prova durou horas, mas é uma forma de fixação de marca, de conexão com a marca, você estava vendo a todo momento Chevrolet. E é muito disso, tá? Eu concordo muito, porque também eu uso muito no meu dia a dia, com o outdoor, né? Outdoor é repetição, é frequência, para você gravar, para você criar lembrança. Igual criança pequena, 5.000 vezes galinha pintadinha, até decorar. Construção de marca, de identidade, de posicionamento é a mesma coisa, né? Não é do dia pra noite. E às vezes tu tá no meio do processo e a pessoa quer mudar. Cansei! Se a gente fizer, sei lá, pink, sai do preto e vai pro pink totalmente diferente. Não dá, né? Não dá, a não ser que tenha um motivo do porquê inserir mais uma cor, a não ser que mudou o teu público e você precisa comunicar de uma forma diferente. Pô, mas aí a empresa tá se refazendo, né? Aí faz sentido você mudar, mas se não... Algo assim tão drástico, né? Exatamente. Que normalmente é uma coisa bem gradativa, é suave, a gente, o público quase não percebe, que tá mudando, daqui a pouco, mudou, olha só, nova embalagem, nova logo. Isso. E também tem casos e casos, né? Tem um caso que você quer manter o teu público, quer continuar com essa conexão com o mesmo público, aí você faz uma transição suave e com alguns ajustes. Mas se você vai mudar o teu público, mudar o teu posicionamento, aí você chega com tudo, né? Mudamos agora, né? Comunicamos diferentes, é outra coisa. Então, são estratégias diferentes, né? Para casos diferentes. Tudo isso tem que ser avaliado. Você falou em estratégia, eu gosto muito de estratégia, principalmente em situações assim que são um pouco mais drásticas, de você preparar o público, de você começar a construir uma história.
E o quanto disso tu acredita que tem no teu dia a dia? No teu desenvolvimento de logos e identidades visuais? A gente preza muito pela história do cliente. Então, até hoje, uma das taglines, né, dos slogans que eu estou usando é: me conte a sua história que eu vou transformá-la em design. Então, é entender o que está por trás ali para a gente conseguir criar um design em cima disso. Não é um design porque é bonito, né? É um design porque é pensado para comunicar tal mensagem. Então, é totalmente estratégico, né? Tanto público quanto história, tudo isso a gente pensa muito para poder criar uma marca e uma identidade, e qualquer outro design, né? Embalagem, catálogo, tudo isso também. O que a tua marca comunica? A marca Sil Design? Exatamente. A gente comunica profissionalismo, algo que muitas pessoas falam para mim hoje quando elas entram no meu perfil ali do Instagram, principalmente, né? A gente vê que a tua forma de trabalhar é muito profissional, né? Que você vai trazer essa credibilidade a mais nos trabalhos que você for criar. Então, eu vejo que a gente traz isso na nossa marca, que a nossa marca comunica isso, e traz um quê de elegância, de algo mais clean também, que é algo que eu gosto também, né? De não ser muita informação no mesmo layout. Sei que tem designers que gostam, né, de trazer muita informação. Mas eu já sou mais... isso. Por favor. Depende, né? Depende da estratégia. Tem... Eu boto sempre no menos é mais. Sim, mas tem estratégias que funcionam algo um pouquinho mais porque cheio. Daí o que pesa pra mim? Muito a aplicação. Porque na minha época de atendimento, nossa, tava lá o criativo, ele amou, adorou, mas no dia a dia isso não funcionava, era mó perrengue, tinha que fazer prova de cor, tinha que fazer prova de tudo, a cor não dava certo porque tinha um degradê, ou não tinha vertical, não tinha horizontal. Sofrimento! Não, mas aí também já é uma questão de uma falha de, por exemplo, não tem De vertical, design. não tem horizontal, né? É uma falha do design, porque a logo precisa ter as variações dela. E a questão, assim, dos elementos, a gente também precisa pensar onde que a gente vai estar utilizando esse material. Por exemplo, numa mídia offline, no outdoor, a gente não pode carregar de informação, porque não vai funcionar, né? Então, também... Exatamente. Depende, né? É assim, porém depende. Ela tá salvando a pele do time dela, entendeu? Do design. Não, mas assim, com o que você trabalha, realmente, você Sim. tá muito cheio, não, a pessoa vai passar rápido, não vai ver a mensagem. Não. Mas se você tem um post de rede social, que a pessoa vai passar um tempo ali, ela consegue olhar mais elementos, né? Que ela tá focada ali, que ela tem o tempo dela pra esmiuçar aquela mensagem. É algo que tem que ser dosado, né? E quando chega aquele cliente, quero redesenhar minha marca. Beleza, então vamos conversar e tal. Tem um manual de marca? Não tenho. Começa do zero? Então, se a gente vai fazer o redesign da marca, sim. Começa do zero. A gente vai começar do zero. Às vezes, né, já chegou cliente pra gente que não tem nem a logo em vetor. Isso, tem ali um que tu abre e tá o Word. Tá em Word. O designer acabou de morrer de novo, tá, gente? Ele já teve um episódio que ele morreu de novo. É muito triste. Não, o pior... Não, mas pecadinho. O pior não é quando a gente vai fazer um redesign de logo que a gente recebe a logo assim. Porque aí, claro, a gente vai fazer o redesign, vai desenhar ela de novo, né? O problema é quando a gente vai fazer uma embalagem, um catálogo, um outro material, e aí... Você precisa utilizar ela em alta. E recebe a logo em Word, né? Aí não dá, daí a gente sofre. Aí tu acaba refazendo ela. Aí a gente acaba tendo que vetorizar a logo para poder utilizar. E isso é algo que é muito importante, né? Você ter a tua logo vetorizada, ter ela em diversos formatos. A gente entrega ali numa pastinha, tudo reunido, prontinho. Ah, essa daqui em JPEG com fundo. PNG sem fundo. Em PDF, em Illustrator, em vetor, né? E um manual da marca, claro, para a pessoa, além dos arquivos, né? Saber as cores, a tipologia, a aplicação. Tem regra também de tamanho, né? Respira de altura, inferior, superior, né? Laterais também. O mínimo que ela pode ser diminuído, porque, né? Às vezes você vai querer colocar a tua logo num lugar muito pequenininho. Um rodapé de jornal. E aí você tem que ter uma versão reduzida dela para funcionar.
menorzinha, Sim. né? Às vezes sem a tagline, algo assim, para ela funcionar. Então, são várias situações. Vamos entrar, não estava no roteiro, mas a gente trabalha sem roteiro. Quero entrar um pouquinho nessa parte de embalagens. Você gosta de fazer? Eu gosto. Eu tô perguntando porque eu vi o post dela sobre uma embalagem de chocolate que realmente era muito bonita, eu já vi no mercado. E eu vi que você falou um pouquinho, então eu acho que você curte, né? Você comentou algumas vezes aí de embalagem e tal. Sim, eu sou a pessoa que vou no mercado e compro pela embalagem. Ah, mas quem nunca? Eu também, né? Só muda os produtos, mas a gente olha a embalagem tipo, vou levar. Comprei pela embalagem, era diferente, o vidro era diferente. Exatamente. Ai, aquele ali tá muito mais caro. Mas olha que embalagem linda. Linda! Nem sei se o produto é melhor, mas a embalagem é maravilhosa. Pega o produto e joga fora quando chega em casa, só fica aquela embalagem. Faço isso também, guardo as embalagens, que eu acho lindas também. E algo que eu gosto também de criar, porque a gente traz essa diferenciação. Embalagem também tem muitas regras, principalmente alimentos, Sim, né? nossa. A gente hoje tem que colocar lupinha. É muito bom para o consumidor, mas estraga o nosso design. Sim, porque tem uma série de informações que precisam estar ali. Às vezes também não é qualquer papel, qualquer matéria-prima que dá para fazer. Então você também tem que pensar nisso, algo que case, que fique impresso, bonito, legal na embalagem que o cliente tem, né? Limitação de cores também, porque, né, quando você vai fazer impressão, às vezes você só pode utilizar 2 cores na embalagem. Então, tem várias questões ali que são técnicas, mas a parte do design de embalagens eu adoro, assim, acho muito legal. E depois ver também na prateleira, né? Sim, é muito lindo. Ver o teu trabalho. Deve ser incrível, assim, porque eu fico pensando que é a mesma coisa quando eu vejo um outdoor, que eu acho incrível, eu adoro, tiro foto, acho legal. É a mesma coisa quando tu vê algo que você criou na gôndola, ou numa loja de e-commerce, ou quando alguém recebe, tira foto, tá lá a embalagem, né? Ou uma fachada também, né? Com a logo, um outdoor, alguma coisa assim, né? Tipo, aquela marca fui eu que pensei, desenvolvi, criei. Eu que fiz. Dá um senso, assim, de filho, né? De, tipo, uma cria, verdade. né? Tua, né? E quanto tempo tu tá nessa área, Jéssica? Meu Deus. A Jéssica voltou agora para Jaraguá. Quem não sabe, a gente está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sim. Mas ela estava em Balneário antes, né? Então, eu, assim, né? Não vou denunciar a minha idade. Somos muito jovens. Sou jovem ainda. Mas eu comecei, assim, a me interessar pelo design, fazer curso de Corel, Photoshop, quando eu tinha uns 15 anos. Então, desde lá eu já gosto dessa área, né? E eu sempre morei aqui em Jaraguá, meus pais são daqui. E aí eu me apaixonei por essa área e fui para Balneário Camboriú morar lá para fazer a faculdade de design gráfico. E aí, né, continuei trabalhando lá. Fiquei, acho que uns mais de 10 anos morando lá, né? Agora sim, denunciando a idade. Não faz conta, a gente é tudo de humanas. Tudo de humanas, não sabe nada, né? E aí faz uns 4 anos eu acho que eu voltei aqui para Jaraguá. Tenho muitos clientes ainda de lá, porque lá é que eu tenho um networking maior, né? As pessoas me conhecem mais nessa área. E aqui tô começando agora a criar o networking, né? Conhecer as pessoas ali da área também, as empresas, para começar a ter clientes daqui também. Então hoje a maioria de clientes são fora ainda. Sim. Como eu trabalho totalmente online, a gente consegue atender de todos os lugares, né? Então, a gente atendeu agora também clientes lá dos Estados Unidos, fazendo marca, identidade, clientes de São Paulo já também. Então, a gente consegue atender de todos os cantos. A gente falou bastante de frequência, de ver a logo várias vezes. Como se comporta isso, por exemplo, como você comentou agora, fachada e PDV? Então, a tua logo tem que estar bem visível, né? Tanto na fachada, ela tem que estar estrategicamente posicionada para quando uma pessoa, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, consiga enxergar a tua logo, né? Consiga entender. E no PDV também, às vezes, né, não é a tua loja, então você vai estar num mercado. Você tem que estar muito bem posicionado. E aí que a gente estuda também os concorrentes, para entender o quanto você vai estar destacado dos teus concorrentes e o quanto você tem que estar fazendo parte daquele universo, né? Porque às vezes você vai ter ali uma embalagem de maionese
que ela não tem nada a ver com o segmento. Aí a pessoa nem vai entender que aquilo é uma maionese, né? Tipo, ela tem que estar naquele universo, mas ela tem que ser um pouco diferente. Exatamente. Pra chamar atenção, mas ela tem que... Não pode destoar muito ali, né? Isso, então ela tem que destacar dos concorrentes, mas tem que fazer parte daquilo. Então, gôndola, assim, de mercado, é até mais complicado da gente trabalhar do que fachada, né? Então, a gente tem que entender tudo ali, o universo, todos os concorrentes, como que eles ficam posicionados para sua marca se destacar, mas ser reconhecida como daquele segmento. Entendi. E o brasileiro é muito visual, né? Muito. Isso facilita ou prejudica? Eu acho que facilita. Facilita? Porque a gente consegue convencer o cliente, né, dessa necessidade muito mais fácil também. Então, isso é uma vantagem aqui, né? Sim. E também porque ele consegue reconhecer muito mais fácil um produto, né? Ele nem lê, ele só vê ali uma silhueta e maionese, tô pegando. Isso, e às vezes é algo que ele compra sempre, né? Então fica muito mais prático, né? E daí, sendo o brasileiro um pouco mais visual, faz sentido ou não faz sentido ter uma logo um pouco mais desenhada do que escrita? Ou não tem nada a ver? Então, não é exatamente por esse motivo. Vão ser estratégias, né? De pensar, eu preciso ter um símbolo para essa marca? Não necessariamente, né? Então, e o símbolo vai comunicar o quê? Se eu for fazer um símbolo só por ter um símbolo, não faz sentido. Então, ele tem que ter um sentido. Tudo que está na marca tem que ter um sentido, tanto o escrito quanto o símbolo, tudo. Então, né, não tem essa questão. Às vezes uma marca forte só pela escrita. Sim. Sem nenhum ícone, sem nenhum símbolo. Então, não tem essa questão de, o brasileiro é mais visual, então tem que pôr símbolo. Não existe certo e errado, existe o que é certo para o que você quer para o seu público. Na verdade, né? Para o seu público, na verdade. Existe o que é certo para você, para tua empresa, para o teu público, né? Cada caso é um caso. Sim, então... e isso é um profissional junto contigo, trabalhando, que vai determinar o que vai ser. Se vai ter ícone, se vai ser só escrito, se vai ter os dois, as cores, né? Realmente vai ter o estudo. Porque a Jéssica falou que a Apple não joga lá, agora eu também quero só uma maçã. Não. Não é assim, não. Vai ter que estudar um pouquinho. Não pode. Entendi. Realmente é todo um conceito, por isso também esse tempo para desenvolver, para pensar, porque tem pesquisa. Você usa o painel semântico? Também, a gente utiliza um mood board, né? Com várias referências. Quando a gente vai apresentar o estudo para o cliente, a gente já coloca ali algumas referências dos segmentos de criação que a gente pretende seguir. O tipo segmento que a gente vai seguir, né? Uma linha, um norte. Uma linha, isso. Porque aí a gente explica, nessa logo aqui a gente achou interessante isso, então a gente vai seguir nesse caminho. O que você acha? E a gente conversa com o cliente, para o cliente também participar um pouco do processo, entender, né, essa área de criação ali, o que vai resultar no final. Então, isso traz muito acerto também na logo, né, na identidade. Por isso que a gente também tem pouca refação, porque o cliente já está ali junto, ele já entendeu a nossa linha de raciocínio e mais ou menos o que ele vai receber no final. Claro que ainda não é logo final, depois quando chega no final o cliente, né? Mas a gente já tem ali uma ideia da onde seguir. Você escuta o cliente, mas também tem uma hora que eu imagino que você se posiciona, porque não dá para fazer exatamente também o que o cliente quer, porque às vezes vai, né, sai. Sim. Né? Nem sempre o cliente tem razão. Na maioria das vezes eu digo que não tem. Mentira, amiga. Não, acontece, assim, de às vezes o cliente querer uma coisa que não faz sentido. E aí a gente tem que dizer, olha, a gente tirar precisa... o gosto pessoal dele, que como você falou antes, às vezes, né? Isso, o gosto pessoal, às vezes, não vai ser o que é o ideal, né? Então, a gente precisa direcionar ele, falar pra ele, assim, 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 vai comunicar melhor com o teu cliente, porque é assim, 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 explicar, mostrar visualmente também, às vezes exemplos, concorrentes, né? Pra poder convencer ele que aquilo ali não tá muito certo. Sim, ter uma saída melhor, uma saída mais interessante, que vai fazer mais sentido pra empresa dele. Segredinho da coroa pra gente encerrar. Ai, o segredinho da coroa. O segredinho da coroa. Aquela coisa assim que, fiquem espertos, ou quando vocês forem fazer,
pensem nisso, ou se liguem nisso, ou quando vocês forem conversar com um profissional, vejam tal ponto. Sim. Então, quando vocês forem contratar um profissional para fazer a logo, a identidade visual, ou até mesmo começar a criar uma empresa e pensar nisso, tentem avaliar se o profissional está prestando atenção no teu público. O principal de tudo é o teu público e também a tua história, se ele está prestando atenção em tudo que você fala. Se você chega e fala, eu quero uma logo X, e ele, não, beleza, já vou fazer. Pula fora desse profissional. Né? Porque ele Sai correndo, meu querido, entendeu? Porque ele vai criar alguma coisa muito genérica ou do gosto dele, né? O que ele tem vontade de fazer e não exatamente o que vai funcionar para você e o que vai fazer sentido para o teu público. Personalizado e pensado, né? Isso. Então tem que ter esse cuidado, né? Fazer a logo e identidade pensando no público, pensando na personalidade, entendendo todo o universo para daí criar algo que vai se destacar, que vai ser autêntico, que vai ser único e que vai sobressair os seus concorrentes, né? Sim, até porque a logo também comunica, né? Tudo comunica. E a logo principalmente, porque em muitas situações é o primeiro contato, é a marca, né? E o que ela vai transmitir, qual que vai ser a conexão, o que as pessoas vão sentir. Muita gente não tem essa importância, esse cuidado. E tudo começa ali, né? Sim, é aquilo que você comentou. Quando eu chego numa loja e eu olho a fachada e tem a logo ali, eu já vou entender se vai ter o que eu quero, se faz sentido com o que eu posso gastar. Então, aquilo ali já vai comunicar, né? Então, você vai entrar ou não na loja, dependendo do que você enxergar. E isso vai te acompanhar por toda a tua existência empresarial, seja, né, você é uma super empresa, uma empresa que está começando agora. Então, realmente tem que ter esse carinho, esse cuidado. Não dá para fazer de qualquer jeito. Exatamente. Jéssica, eu adorei. Espero que você eu também. E em breve teremos outros assuntos aqui no canal. Até mais. Foi uma honra participar. Obrigada.